Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje é dia 20 de setembro. Como sempre, só relembrando, né, que todas as opiniões dadas aqui são apenas conjecturas baseadas em informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, começando aqui, né, acho que hoje, essa semana, né, o fato mais importante para o mercado vai ser a reunião amanhã, a divulgação amanhã, né, do aumento de juros do Fed. Claro que também a gente vai ter o anúncio também, né, aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos do aumento ou não, ou, enfim, do Banco Central, de qual vai ser o aumento e diminuição, manutenção, enfim, na taxa de juros básica do Brasil. Mas a reunião nos Estados Unidos do Fed acaba impactando muito mais as bolsas aí, né? Então esse vai ser o primeiro assunto. Hoje eu também vou acabar comentando aqui das implicações de várias guerras que estão acontecendo ali agora, né? Na verdade não chamar de guerra, mas caramuças em territórios até que integram ali de alguma forma, integram não, né? Integram a aliança militar com a Rússia, o TSCC e os impactos econômicos disso, e depois um pouquinho sobre algumas ações brasileiras e comentários mais pontuais. Bom, vamos lá. Começando, né? A gente teve ali semana passada até uma queda, como eu já comentei nas edições da semana passada, muito relevante pelo fato de a gente ainda ter ali uma inflação crescendo mais rápido do que o esperado nos Estados Unidos, né? O CPI ali, o Consumer Price Index, veio se acelerando ainda numa velocidade maior do que muita gente imaginava, o que foi uma notícia preocupante, principalmente porque o consenso do mercado parecia apontar para um aumento da taxa de juros nos Estados Unidos de 0,75, mas tinha ali até quem acreditasse em 0,50, e após esse dado, o Nomura, por exemplo, alguns outros bancos começaram até, na verdade, nem a sugerir, mas a indicar que o aumento seria de 1%. Né? Acho que agora tem essa discussão se esse aumento vai ser de 1 ou 0,75. Acho que o mercado pode sofrer amanhã qualquer que seja o aumento, a menos que fosse de meio, mas assim, se for um aumento de meio, também daria a impressão claríssima, né, que o Fed está perdendo a guerra contra a inflação, ou perdendo ou não, mas não se movendo de forma rápida o suficiente, e não me parece ser muito a característica. Claro que todos os diretores têm que votar, né? Mas não me parece que o atual presidente do Fed, o Jerome Powell, que na verdade foi até indicado inicialmente pelo Trump, né? Ou seja, claro que continuou, porque claro que ele é independente, mas eu diria assim, porque teve uma boa relação com o atual governo norte-americano, né, com quem está ocupando a cadeira, com o Biden. Mas, digamos que se a gente tivesse tido uma troca ali do presidente do Fed, quando o Biden pôde indicar, como queriam, aliás, uma parte da base democrata, Elizabeth Warren tem falado muito que aumentar juros não diminui a inflação, enfim. É uma teoria bastante polêmica, então ainda tendo a acreditar que aumentar juros diminui a inflação sim, mas enfim, não vou entrar nessa discussão teórica que vai muito além do que eu poderia falar aqui até, enfim, tem gente muito melhor para falar sobre isso, mas o fato é que não me parece que o Jeremy Powell e mesmo a maioria dos diretores vão querer deixar assim, não que eles estejam certos e pegaram certo o crescimento da inflação, mas eu digo nesse momento, eu não acho que eles vão querer ficar conhecidos como quem fez um aumento só de meio, então o aumento do 0,75 a 1 já está posto. Se for um aumento de 1, o mercado provavelmente vai sofrer mais, eu imaginaria, embora sempre tenha essa narrativa, e é importante mencionar isso aqui, né? Porque depois que as coisas acontecem é que muitas vezes surgem as explicações por que aconteceram, e aí é mais fácil, né? Mas pode vir a narrativa que se aumentar 1% é porque o Fed está sendo duro, então a inflação pode ceder antes. Mas de qualquer forma, um aumento de 1% da taxa de juros dos Estados Unidos é muito forte, tende a fortalecer o dólar, tende a fazer as bolsas norte-americanas caírem, tende a fazer os yields dos juros norte-americanos subirem. Tem um efeito cascata, digamos assim, né? E pode vir um 0,75 também, que como tem muita gente até supondo que seria 1, talvez o mercado até responda bem a 0,75, mas é como eu disse, hoje mesmo é uma matéria do Financial Times falando ali da necessidade da mensagem do Powell amanhã ser forte, que existem até algumas pressões para isso, e tem que lembrar também que tem as midterms no meio do caminho aí, né? Então, digamos que também se você tem ali, claro que as midterms já estão muito perto agora para talvez o aumento de juros atual fazer tanto barulho, mas a gente tem que lembrar que mais de 50% da população americana tem suas economias em bolsa de valores, né? E as bolsas caem quando você tem um aumento muito drástico. Então, assim, não estou falando aqui que isso vai afetar diretamente o que o Powell vai fazer, mas a gente sabe que tem influências políticas em qualquer lugar do mundo, só para deixar isso anotado, tá? Já que as eleições agora estão próximas. Mas, continuando nesse sentido, né? A economia americana dá sinais conflitantes, ou seja, a gente tem muitos sinais de aquecimento ainda muito forte. Por outro lado, quando você olha o livro bege de alguns locais específicos,
Você parecia tendo uma redução, mas como eu já disse, essa redução parece existir já há algum tempo quando você olha ali os diretores do Fed, sei lá, de St. Louis, de Nova York, você tem algumas indicações da economia indo um pouquinho mais devagar, mas quando você chega no CPI, ela sempre aumenta e tem que lembrar que esse CPI vai acima mesmo com os combustíveis também recuando bastante nos Estados Unidos. Acho que uma coisa que joga a favor da redução da inflação nos Estados Unidos acaba sendo que a gente continua tendo, né? E é complicado estimar que até quando isso vai acontecer, mas uma queda do preço das commodities, o ferro caiu muito, o cobre, o próprio alumínio, digamos, da subida muito grande que teve, né? Os próprios grãos tiveram alguma recuperação, mas se você pegar do pior momento ali, do início da guerra, né, que trigo, milho chegaram a valores estratosféricos, eles ainda estão, sei lá, 40%, 50% abaixo daquilo. Aqui tô falando estimado, tá? Pode ter subido um pouco e tá, sei lá, 35% abaixo, mas tiveram uma queda do topo, que não quer dizer que as coisas estejam saudáveis, mas só quer dizer que não está mais no topo do preço. Então, claro que isso tem algum nível de impacto positivo na inflação, mas um dos principais razões realmente dos problemas inflacionários americanos também parece ser a falta de mão de obra, né? Você vê que o desemprego nos Estados Unidos está muito baixo, mas ao mesmo tempo, até por causa da inflação, não necessariamente os salários, né, estão dando conta, ou seja, porque as empresas têm que aumentar os salários para conseguir contratar trabalhadores, tem dificuldade de repassar esse preço, então você fica estagnado, você não consegue contratar, você não consegue fazer nada. Então talvez esse seja o principal driver hoje da inflação norte-americana, por isso que é muito difícil supor ali o que vai acontecer. Mas de qualquer forma, as bolsas americanas têm risco de recuar bem na próxima ainda essa semana, dependendo do que acontecer. Acho que muita gente, aliás, acredita nisso, mas ainda continua tendo a hipótese, ainda levantada por muitos bancos norte-americanos, por muitos economistas famosos nos Estados Unidos, enfim, eu até comentei aqui na última semana, de que ainda poderia ter um soft landing, porque a economia americana, ao mesmo tempo que parece prejudicial para a inflação estar andando tão rápido, por outro tempo você poderia evitar uma recessão mesmo com um aumento de juros mais forte. Então é um equilíbrio muito difícil, o soft landing realmente parece dificílimo, mas pode acontecer. Então acho que é um momento de ficar muito atento. Infelizmente lá fora cair forte, aqui também vai sofrer junto, a gente também está perto de eleição aqui. Claro que as eleições mexem um pouco com a bolsa aqui, mas como eu já disse lá atrás, eu não achava que esse ciclo eleitoral... claro que pode ser que depois do resultado caia, suba, porque um ganhou, o outro perdeu. Mas durante o ciclo eleitoral eu não achava que fosse mexer tanto com os humores da bolsa assim. E realmente, se a gente olhar aí... não foi tão forte, né, o impacto nem no dólar nem na bolsa até esse momento. Bem que agora a gente está há 2 semanas, isso não é para dizer que não mexeu, claro que mexeu, mas eu diria assim, a gente está num contexto tão complexo no mundo, com as questões da China, Estados Unidos, a guerra, a Europa, que eu diria até que ficou um pouco em segundo plano para o mercado regional, tirando ali situações específicas de algumas empresas, podem se beneficiar caso um candidato seja vencedor ou outro, mas de forma geral o mercado respondeu bem aqui, né? Bem, eu digo assim, não caiu, até segurou quando teve quedas lá fora, então, em algumas situações. Então o mercado brasileiro, por mais que não tenha tido uma valorização absurda, ainda se encontra forte, né? Agora aqui falando um pouquinho sobre... E a conclusão disso, tá? Talvez não seja alguma conclusão. Tem muitas dúvidas sobre a economia americana. Talvez a melhor solução fosse aumentar 1%, mas aí também é uma coisa que eu estou muito longe de ser a pessoa indicada para falar sobre isso. Mas 1% talvez fosse... O mercado sofreria mais agora, mas talvez a gente estivesse indo para uma direção mais forte, embora a temática 0,75 não é um aumento baixo, então acho que é possível que com esse próximo aumento a gente comece a ver algum tipo de escalonamento da economia, talvez 0,75 fosse mais preventivo nesse sentido, mas claro, tem muita gente que pensa diferente, tem gente que acha que o juros nos Estados Unidos vai chegar a 5, 6, 7%, né, e pode ser, então assim, é um momento novo que a gente vai ter que ir estudando o que acontece nos Estados Unidos. Falando rapidamente, eu queria falar agora da situação da guerra lá da Rússia-Ucrânia e outros conflitos que estão em volta, mas rapidamente antes disso, acho que é importante fazer um parênteses, sobre aqui do Brasil, né? Porque depois eu vou falar só sobre empresas, não vou falar sobre o Banco Central brasileiro. Aqui no Brasil, a gente vem da deflação, por mais que ela tenha sido muito focada em queda de combustíveis, né? E teve outras razões também, mas os combustíveis são uma razão muito forte. Eu acredito que... E aí eu vou ir com o consenso, né? Então assim, não é que eu tô falando nada, que o Banco Central provavelmente vai manter os juros, mas realmente, cada vez mais parece que talvez queda só ano que vem. Mas eu acho improvável que o Banco Central aumente os juros no Brasil, embora possa vir um aumento de 0,25. Mais do que isso, acho que ninguém está apostando e não parece ter dados para isso. O Roberto Campos Neto deu a entender que poderia aumentar de novo, por isso que assim, eu acho que é bem... Se eu tivesse que colocar, vai 65% de chance de manter e 35% de aumentar, mas pode ser até mais de aumentar, né? Então assim, eu tirei esses números...
aqui da minha cabeça, tá? Por exemplo, você pegar o valor econômico hoje, falava que um em cada quatro achava que ele aumentaria, então tava uma proporção de 75-25 de que ele vai manter o 13,75, né? Então, vamos ver o que acontece aí nessa reunião. Bom, indo aqui agora pro conflito lá na Rússia e na Ucrânia, né? Como eu comentei aqui na última semana, a Ucrânia conseguiu ali avanços relevantes, né, em espaço contra a Rússia. Até o momento, parece, aliás, está até conseguindo manter esses avanços, né? Ou seja, a Rússia, claro, está montando contra-ataques, provavelmente ainda nem lançou o seu contra-ataque mais poderoso para recuperar território, mas a Ucrânia continua, digamos, no controle dessas localidades que ela reconquistou. Algumas informações dão até noção de que ela tentaria até reconquistar Kherson, que foi uma cidade que ela ainda não reconquistou, que eu até comentei aqui a importância estratégica dela, logística e tudo mais. E teve ali algumas críticas ali ao Putin internas, do presidente da Chechênia, de alguns parlamentares mais jovens de outros partidos, que lá já estão sendo processados, né, que foram eleitos tanto por Moscou quanto por São Petersburgo, já estão sofrendo processo na Rússia por terem criticado ali abertamente a condução da guerra. E a gente teve também o presidente do Partido Comunista Russo, né, ele existe, que é o segundo maior partido, falando ali, né, chamando de guerra a operação, o que na Rússia não pode ser chamado, é uma operação especial. Então ele até depois teve que pedir desculpa, falar que se pronunciou errado, mas ele mencionou guerra no parlamento. A gente já começa a ver os especialistas russos de guerra divergindo um pouco de como conduzir isso, ou que estão comentando o conflito. Mas hoje, né, tem muitos boatos de que a Rússia poderia declarar guerra à Ucrânia hoje oficialmente, de forma a mobilizar mais gente. Caso isso aconteça, tá, é bastante complexo o que isso poderia desencadear. Porque primeiro a Rússia está ali, na verdade, fazendo referendos às pressas, né? Esses referendos, na verdade, eram para ter acontecido diante do ataque ucraniano, foram adiados, mas ela está fazendo referendos às pressas para as regiões ali, né? Falarem se querem se tornar russas, Donetsk, Lugansk, mesmo a província de Kherson, e uma terceira província, que na verdade a capital até foi recapturada pelos ucranianos, ou seja, seria quase como, sei lá, o estado de Minas Gerais, você vai fazer um plebiscito se ele quer sair do Brasil, só que Belo Horizonte está na mão de brasileiros, então é um pouco esquisito. Mas, de toda forma, eles parecem querem conduzir esses referendos correndo claramente sobre coação, o que é natural, né? Porque o exército está lá, para já falar que essas áreas são russas e no caso de um ataque ucraniano em qualquer dessas áreas, já falar que esse ataque seria uma declaração de guerra da Ucrânia, né? Ou seja, uma forma de eventualmente já preparar, né, uma resposta ou até uma declaração de guerra formal contra a Ucrânia. Qual que é o grande problema de uma declaração de guerra? Nessa operação especial, claro que a Rússia mandou muitos soldados, mas ele tinha um certo limite para a mobilização de soldados, né? A partir do momento que ele declarar a guerra, ele pode mobilizar muito mais gente, mas ele também tem um custo interno muito maior, né? Ou seja, pessoas comuns que não queriam ir para a guerra, ou assim, acho que a maior parte dos russos, principalmente no começo, e quando eu digo maior parte, provavelmente a grande maioria, apoiava a situação, o sentimento patriótico e tudo mais. Conforme o negócio vai acontecendo, independente de narrativas de quantos morreram russos, né? Soldados russos que foram. Então, pô, alguém conhece, alguém tem um parente, as pessoas vão vendo ali que, fizeram sanções, beleza, estamos ganhando mais dinheiro porque o preço do petróleo está alto, mas como eu já disse aqui, tem impacto sim internos dentro da Rússia, eles podem substituir parte das compras de produtos chineses, as vendas eles direcionaram para a Turquia, Rússia e China principalmente, de ativos energéticos ali, de gás, de carvão também, de petróleo. Mas isso, como eu disse, tem um custo, tem um limite para transporte. A Europa estava muito mais próxima nesse sentido. Então, assim, tem diversas questões até logísticas nisso. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque o custo da guerra vai aumentando, começam a surgir algumas críticas. E como eu disse, lá nem é chamado de guerra. A partir do momento que ele declarar uma guerra e começar a mobilizar pessoas, a insatisfação pode crescer. Porque, como eu disse, apesar de tudo, a insatisfação hoje ainda é minoritária. Né? Isso poderia, inclusive, levar a uma pressão. Não vou nem entrar em questão de Putin cair, porque isso pode acontecer, mas eu não diria que isso tá para acontecer amanhã. Mas a pressão aumenta e se ele declarar guerra, isso pode piorar, tá? E aí, nesse sentido, pro mercado, né? A bolsa russa caiu 9% hoje, então, assim, a tensão lá de que ele pode declarar guerra está muito alta. E se ele declarar guerra, aí pra gente vai ter bastante tensão, até porque o Biden, esse é o último comentário que eu falei sobre os Estados Unidos hoje, provavelmente, também falou mais uma vez que protegeria Taiwan com soldados americanos, caso a China atacasse. E parece até estar deixando um pouco para trás a questão da ambiguidade histórica, né, dos Estados Unidos falar que, vou intervir ou não. Falou, não, vamos defender Taiwan. Então, claro, depois alguém desmente, como sempre, fala que não mudou a posição.
Mas é uma posição mais firme. Aí, quem que acha que o Biden tá louco ou não, nesse caso, eu não acho que seja nenhuma loucura. Acho que realmente é um jogo combinado para tentar dissuadir a China. Agora, se os Estados Unidos defenderia mesmo, não sei. Até porque o Biden também, eu não acho que a China também, ao que parece, vai invadir amanhã, enfim, então. Mas apenas esse comentário adicional, que é mais uma tensão, porque qualquer guerra faz o mercado cair, enfim, é muito complexo. Mas voltando para a Rússia, né? O que aconteceu além de toda essa questão na Ucrânia muito tensa e que pode ter repercussões internas para o Putin? O Azerbaijão voltou a atacar a Armênia, né? Foi uma guerra que já aconteceu algumas vezes, por causa de uma província ali que os dois disputam, um enclave ali, que eu não vou... Eu até tô com o nome anotado aqui, mas eu não vou arriscar pronunciar, tá? Desculpa. É Nagrob Anarari, sei lá, eu pronunciei bem errado, tá? É outro nome. Mas enfim, a guerra nesse enclave voltou, o Azerbaijão no começo do ano já tinha imposto uma derrota armênia com apoio turco, né, usando muitos drones turcos, aliás, que levaram à vitória da Armênia. Isso foi até antes da vitória do Azerbaijão sobre a Armênia, perdão. Naquele conflito ali, o Azerbaijão até saiu com alguns ganhos ali, digamos, imposições contra a Armênia. E agora a gente tem ali, né, a Armênia pediu ajuda à Rússia naquele momento e a Rússia não foi ajudar a Armênia. Ainda não havia começado o conflito com a Ucrânia, mas já tinha uma mobilização de tropas russas na fronteira, né? Então, você vê que essa já pode ter sido a razão para a Rússia não intervir lá naquela época. E agora, com a Rússia com essa pressão, parece ainda mais improvável que ela vá ajudar a Armênia. A Turquia parece estar ajudando ativamente o Azerbaijão, tanto que teve uma cúpula, né, de um grupo ali que o Xi Jinping formou, que tem diversos países, a própria Rússia está envolvida, a Índia, vários países ali soviéticos. E o presidente do Azerbaijão foi... O presidente da Turquia foi, o Erdogan, e o Putin estava. E, curiosamente, o presidente da Armênia, que também integra esse grupo, não foi, tá? Como forma de protesto, digamos assim. E o Putin lá se reuniu tanto com o presidente do Azerbaijão quanto com o Erdogan da Turquia, deixando claro ali, né, que, de alguma forma, o Putin estaria negociando ali parte da Armênia, enfim. E a grande complexidade ali envolvida é o seguinte, né? O Azerbaijão... Porque a Armênia, e aqui não é falar bem ou mal da Armênia, mas até em rankings, que tinha gente fazendo essa crítica, né? Até em rankings ali de democracia e tal, seria até um país até mais avançado do que a Ucrânia, entre aspas, né? E o ataque do Azerbaijão, que é o vizinho talvez mais poderoso nesse momento com a ajuda turca, poderia ali despertar, apesar da Armênia ser um aliado russo, poderia despertar algum tipo de solidariedade europeia, de algumas sanções em cima do Azerbaijão, mas isso agora parece muito difícil, porque o Azerbaijão é um grande produtor de gás e petróleo que aumentou suas vendas, principalmente de gás na Europa com a guerra. Então a Europa não tem porquê, eu digo assim, ela está preocupada no conflito ali da Rússia, né? Ela não vai agora colocar sanções sobre o Azerbaijão precisando de gás de forma maluca. Então isso não vai acontecer. Então o Azerbaijão se sente mais empoderado para fazer isso, a Turquia apoia ele de quase forma mais explícita. E ali a grande questão para a Turquia, né, além de querer apoiar o Azerbaijão, não se dá bem com a Armênia, é que uma das regiões está sob disputa ali, caso seja anexada pelo Azerbaijão, poderia fazer o Azerbaijão ter uma fronteira com a Turquia. E o importante disso é que o Azerbaijão faz fronteira com o Irã. E por mais que eu sempre, lá atrás, quando eu falei de conflitos no Oriente Médio, sempre falei de proxies ali entre Irã e Arábia Saudita, a Turquia também quer protagonismo ali e é um país mais forte, inclusive militarmente, do que a Arábia Saudita, né? Então é um país que poderia se contrapor de forma bastante firme ao Irã, e o tanto que o Irã também mostrou insatisfação ali, né, com essa possibilidade do Azerbaijão ter essa fronteira com a Turquia. Então, assim, é uma questão bastante complexa, tá? Envolve diversos atores e, assim, demonstra de alguma forma que, claro que a Rússia tem uma população gigantesca, tem armas, nunca foi sobre a Rússia não ter poder. Mas você vê que a guerra de alguma forma exaure um pouco a Rússia, senão a Rússia sairia ao socorro da Armênia, né? Então, é uma situação complexa. Claro que a Armênia é um país pequeno, que agora está tendo até problemas nesse conflito com o Azerbaijão, por o Azerbaijão ter apoio turco, por o Azerbaijão também ser um país que consegue captar mais dinheiro, tá com a venda de gás, de petróleo, né? Um país com reservas. Então a Armênia se vê numa situação complexa, mas você vê ali de alguma forma como a guerra acabou atrapalhando um pouco o momento, né? A situação russa ali nesse sentido. E aí outro conflito que vale a pena mencionar é entre Tajiquistão e Quirguistão, que falaram que fizeram cessar fogo, mas as hostilidades voltam. E aí ele vale mencionar que ambos fazem parte da aliança militar, da qual a Armênia também faz, vou chamar de presidida pela Rússia, porque a Rússia obviamente é o país mais forte, e você tem o Cazaquistão ali também, que inclusive teve uma força enviada para a Rússia, enviada pela Rússia no começo do ano para segurar uma revolução lá. Então, assim,
Ou seja, a Rússia conseguiu fazer isso em janeiro. Hoje, se viesse outra revolução, já não se sabe, né? Então, assim, aí você vê o tamanho da complexidade. Dois aliados da Rússia brigando. A Rússia talvez seja até mais próxima do Kirguistão do que do Tajiquistão, mas os dois estão brigando por causa de fronteiras justamente desenhadas após o fim do Império Soviético. Ou seja, o problema também vem um pouco ali da própria forma que as coisas foram desenhadas após o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ali, enfim, o RSS. Então, assim, você tem toda essa complexidade aí agora para resolver isso. Parece ter um cessar-fogo, mas é curioso, né? Que você vê dois aliados, um aliado em apuros, que é a Armênia, dessa aliança, o outro tendo outros dois brigando entre si, e o Uzbequistão, que talvez fosse que talvez fosse o país, um dos maiores países ali dessa aliança, deixou a aliança em junho, né? Claro, não é que o país se tornou anti-russo, não é isso. Mas vem, inclusive, ali fazendo alguns alertas recorrentes a seus cidadãos, que se alguém que tem muitos desses relatos, né? Não vou entrar na veracidade deles ou não. Falando que soldados ali dessas repúblicas estariam sendo convocados para lutar pela Rússia, né, na Ucrânia. E o Uzbequistão tem sido muito firme em dizer... Uzbequistão, perdão. Tô falando errado, mas tá dando para entender, né? Estão deixando claro ali que esses cidadãos podem até ser presos se voltarem para o país. Então, assim, uma postura muito contrária a esse conflito entre Rússia e Ucrânia, no sentido contra a Rússia, e um país que era um tradicional aliado, tanto que fazia parte, era um dos fundadores dessa aliança militar e a deixou, né? Então, mais um problema ali para a Rússia que realmente... Assim, não é que a Rússia está encrencada de contra a parede, não é isso, mas isso é complexo e isso, claro, leva ali, né, a um aprofundamento da dependência da Rússia da China. Isso vai ter implicações bastante complexas nas questões minerais, até porque a gente fala hoje do carvão, no futuro pode ser o lítio, que a Rússia também tem minas muito grandes ali, que provavelmente a China vai explorar. Então, assim, a China provavelmente vai ser a grande vencedora desse isolamento até crescente da Rússia. E como eu digo, as coisas mudam muito rápido, tá? A própria Rússia pode fazer um acordo, pode lançar um ataque mais firme e recuperar os territórios na Ucrânia, pode ter ali uma postura mais forte, ou seja, muita coisa pode acontecer, tá? A complexidade e a velocidade dos fatos é muito grande, mas olhando para os mercados, é mais uma tensão. Você tem um aumento de juros no mundo em que a Rússia está mais agressiva, que está saindo guerra para todo lado. É um problema, né? E aí você vê, né, a força de outras potências, como a própria Turquia, que é uma potência militar meio deixada de lado. Óbvio que não é uma potência nuclear, mas é um país complexo de se lidar, que tem armas muito fortes ali. Na própria guerra de Rússia e Ucrânia, alguns drones turcos ajudaram a própria Ucrânia, como eu mencionei, o Azerbaijão também ajudaram contra a Armênia. Então é uma situação muito complexa. Agora aqui, quase para finalizar, tá? Porque já acabei falando muito sobre as outras coisas, fazer um comentário sobre a Embraer, é uma empresa que eu não falo há bastante tempo. Eu gosto muito do case, quando ela estava a R$5, aí logo depois do Covid ali, quando a situação sanitária já estava um pouco melhor, mas ela não valia muito pouco, eu achava ela muito barata. Ela já se recuperou bastante daquele nível, mas ainda está muito abaixo do que seria ali da época que venderia sua divisão comercial para a Boeing, que acabou não saindo. Aliás, isso ainda tem uma arbitragem que pode dar um valor muito interessante para a Embraer. Mas hoje o comentário aqui é que, primeiro, o IVE, né, que seria ali a divisão de Evolt, de carros autônomos da Embraer, não para de receber pedidos. Claro que tudo isso é tentativa, esse carro, em teoria, pode até nem sair do papel, sendo justo, mas a empresa parece num caminho interessante. O SPAC que ela abriu na bolsa americana, por mais que seja uma ação muito volátil, que cai e sobe muito, na época que foi feito, valeria mais que a própria Embraer aqui. E assim, me parece movimentos da companhia no sentido de estar atualizada, então assim, a Embraer durante muito tempo se focou em aviões médios, era muito boa nisso, aviões pequenos para médios, para viagens regionais. Agora até com a necessidade de diminuição de consumo de gasolina, de combustível, né, para aviões de forma geral. Como ela tem aviões bastante econômicos, até poderia ter uma vantagem nisso. Mas o fato é que a empresa, além de ter investido lá atrás na área militar de forma muito firme, agora também parece fazer acertos, como fez com o Evolts, e hoje anunciou ali um investimento numa empresa de drones brasileira, que faz drones para agronegócio, drones também, algum nível de drones para segurança. E me parece também uma outra excelente, né, movimento da Embraer, no sentido que é uma empresa pequena, pode até dar errado, mas o último captação que essa empresa fez foi no valor de R$30 milhões em 2019. Como a Embraer falou que não comprou o controle e nem anunciou o valor que investiu, mas está público, foi um investimento minoritário,
E pensando aí que o dinheiro secou no mundo, com o aumento das taxas de juros, me parece que esse investimento que a Embraer não pagou muito e está entrando no mercado que ela não estava, que é drones, né? De forma mais firme ao menos. Então, muito interessante a movimentação da Embraer. Me parece que a empresa está fazendo cheques não tão altos para investir em mercados que podem dar muito retorno. Então, assim, eu particularmente vejo um médio prazo para a Embraer que, claro, tudo pode dar errado, mas as iniciativas estão sendo feitas agora, são interessantes e tem uma chance de virar para um lado muito bom, tá? Agora aqui para terminar, só um comentário mesmo, porque acho importante fazê-lo. Eu já falei muito no canal no YouTube sobre essa empresa, sobre a Lupatec, né? Mas acho que vale a pena mencionar hoje, porque acho que muita gente está um pouco confuso com as situações quando a gente vê. O que acontece é o seguinte, né? A Lupatec é uma empresa ali, como eu já comentei longamente no canal e tudo mais, que fornece principalmente válvulas e cabos de ancoragem, válvulas para a indústria, mas principalmente óleo e gás ali, tanto que a Petrobras é o principal cliente. E nos cabos de ancoragem, inclusive cabos de fibras sintéticos que a empresa começou a fazer agora esse ano, em abril. A empresa é uma das maiores de capacidade instalada do mundo, né, em termos de cabos de ancoragem. Os sintéticos, eu imagino que com a adaptação que a empresa fez na fábrica, estariam na mesma situação. E a empresa teve uma licitação ontem, tá? Na qual, uma licitação muito grande, o valor total dela talvez passe de 30 milhões, enfim, na qual ela não saiu primeiro em nenhum lote, mas ainda está na fase de melhor preço, no caso eu digo. Mas ainda está na fase de análise de propostas e me parece que alguns valores que foram colocados embaixo dela são lances que vão ser considerados inexequíveis, que tem empresas que colocaram valores ridículos ali. Então, provavelmente ela vai ganhar alguns lotes nessa licitação, já vai ser muito relevante, porque a empresa está precisando de novos pedidos. E ela tem amanhã, tá, uma licitação que aí também cabe esclarecer novamente, que pode ser adiada, porque a Petrobras adiça quando quer, porque isso é uma faculdade da Petrobras. As pessoas às vezes não entendem, né? Falam onde eu posso assistir. No geral, isso não é televisionado, né? Isso não é uma concessão de um aeroporto, né? Que o pessoal vai lá na B3 e bate o martelo. É uma licitação do dia a dia da Petrobras. A Petrobras fez muitas licitações por dia. Então, ela avalia ali se teve proposta, se não teve, se teve questionamento de quem está participando. Então, ela pode adiar isso sem muito aviso prévio. E mesmo ela ocorrendo meio disso, também não vai, como ainda é uma coisa interna, né? Claro que isso tem que ser divulgado por transparência, lei de licitações, mas isso também não vai automaticamente divulgado para o público, né? Então, claro que provavelmente vai sair, mas talvez só no dia seguinte. Mas caso a Lupatec ganhe, que seja um lote dessa licitação, vão ser valores muito, muito altos, que podem ser transformacionais para a empresa, assim, realmente mudar o valor da cotação, a gente vê até os movimentos de volume, de subida por isso. Mas é mais no sentido de alertar. Primeiro, a empresa pode nem sair vencedora, acho que muita gente também já está dando como certo. Não tem como ser como certo. Claro que a empresa tem boas chances, inclusive pelo volume, pelo tamanho, acho que ela tem totais condições de ganhar, mas pode não ganhar. E a segunda coisa é a ansiedade com relação à resposta, ao retorno, essas coisas demoram. Claro que, na bolsa, subiu, caiu, vai acontecer. Mas eu acho que a grande moral disso é a empresa está no caminho certo, tem um mercado gigantesco para entrar nos próximos anos. Como eu comentei aqui várias vezes sobre o setor de petróleo em si, e você vê grandes fundos brasileiros, internacionais, todo mundo fala a mesma coisa. Tudo bem, todo mundo quer fazer energia verde, aqui não tem nem mérito de julgamento, o pessoal que fala mal de SG não é sobre isso. É que, cara, você vê isso no óleo de baleia lá atrás, você vê isso no carvão. Os últimos anos que um combustível vai ser o mais utilizado no mundo são os de maior nível de utilização dele, que você tem que fazer uma transição que é cara, que é complexa. Então, no fundo, enquanto você está fazendo investimentos para substituí-lo, você acaba utilizando mais dele. Isso provavelmente é o que vai acontecer com o petróleo. O petróleo nem chegou no auge, e o contrário, por causa até de fundos ativistas, de outras razões, de questões ambientais. E tem várias questões, para mim, legítimas aí, mas independente de serem legítimas ou não, o ponto só é, isso diminui a produção de petróleo no mundo. Então o preço do petróleo aumenta, o Brasil até com o preço está produzindo muito, a Petrobras vai precisar de muito cabo de ancoragem, vai precisar de muitas válvulas, e a Lupatec está colocada para isso. Então o mercado vai entrar em ebulição, a empresa está muito bem colocada, a gente tem a questão de conteúdo nacional, então o futuro para a empresa é muito bom. A questão só é que no curto prazo vão ter licitações que ela vai ganhar e vai perder, e cada vez mais a tendência é entrar em licitações grandes, porque o ciclo de investimento da Petrobras está voltando. Então vamos ver até onde isso vai dar. Inclusive a gente tem muitas empresas menores, assim, comparadas com a Petrobras, claro, a PetroRio, a PetroRecôncavo, que estão contratando a PetroRecôncavo menos, né, que a maior parte dos postos delas são terrestres, mas empresas que vão ter FSPOs que vão ter que ser contratados, e a Lupatec está ali pronta para atender elas, assim como várias multinacionais, tanto que o Brasil tem a maior parte dos FSPOs contratados do mundo para os próximos anos, né? Então o mercado deve florescer muito e a Lupatec está bem posicionada para isso. Bom, para essa edição é isso. Até quinta-feira. Valeu!